Deus tem um propósito nas gerações. E a maneira em que você está vivendo hoje, ela vai influenciar diretamente a sua vida, mas sobretudo também vai influenciar e vai ter um impacto nas gerações que vêm depois de você, na sua família. Deus é um Deus geracional. E sabe, as bênçãos de Abraão, por exemplo, chegaram até nós. Muitas coisas que Deus prometeu em Abraão começou a ser cumprida, mas muitas coisas não foram completamente estabelecidas naquele tempo, mas a bênção de Abraão chegou até nós. Abraão não viu o cumprimento de 3 principais promessas que Deus fez para ele. E sabe, e aqui em João, no capítulo 8, versículo 56, diz que Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Jesus dizendo, sabe, e existem promessas que nós começamos a ver, mas nós não vemos completamente. Por quê? Porque Deus é um Deus misterioso, e Deus é um Deus que nos faz ter o privilégio de participar da missão dele aqui na terra. E tem coisas que você vai desfrutar agora, você já vai começar a desfrutar agora. E tem coisas que vai ser nas próximas gerações. E tem coisas que é só na era futura, a vida eterna. Você está ouvindo isso? Mas em todas as situações existe Deus no comando e existe Deus sempre sendo a sua companhia. Sempre Ele está com você. Seja bem-vindo você que está chegando. Deus estava me fazendo lembrar aqui de algumas promessas que Ele fez para Abraão, sabe? E um dia eu quero falar só sobre as bênçãos de Deus para Abraão, mas hoje eu quero passar aqui de uma forma mais geral para você entender que Deus, Ele quer que você hoje, reconheça, sabe? Que a maneira em que você vive não é só bom para você, sabe? Não é só bom para mim, não é só bom para você. Mas Deus, Ele quando nos dá direções, quando nos dá uma chance de andar em obediência, isso também vai afetar as gerações da nossa família, as gerações da nossa casa, sabe? Olha o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ou seja, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe? Abraão era amigo de Deus, sabe? E Abraão, Jesus fala aqui em João capítulo 8, nos diz que Abraão viu, sabe? Abraão viu a promessa. Olha o que diz aqui. João capítulo 8, versículo 56, nós lemos, dizendo que Abraão viu os dias de Jesus. Ele viu e se alegrou, sabe? E o interessante é que existiam 3 principais promessas de Deus a Abraão. A primeira, que ele teria muitos descendentes. Em Gênesis 15, versículo 4 e 5 diz, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Sabe, Deus tem promessas na sua vida. Deus tem promessas sobre você que vai começar em você, mas que as futuras gerações da sua casa, elas serão abençoadas. Então, vai começar em você. Isaac nasce em você. O projeto de Deus começa em você, mas ele continua nas suas gerações. Você tem uma responsabilidade sobre as gerações da sua família, sabe? Assim como existe sim aquela maldição hereditária, sim, mas também existe a bênção geracional.
também existe a bênção hereditária, né? A bênção que vem por herança. E essa bênção é em Jesus. Também existem bênçãos que vêm também através de mérito, né? Não existe mérito para a salvação, mas existem coisas que vêm por mérito. E Deus, e tem bênçãos também que vêm através do favor de Deus. Então, mas o que Deus quer que você entenda? Deus estava falando comigo sobre isso, que Deus é um Deus de gerações. Na verdade, uma vez que Deus falou comigo, Ele estava falando, eu sou um Deus de gerações, né? Lá em Mateus, no capítulo 1, mostra ali as gerações até chegar em Jesus. Então, Deus ele sempre é um Deus de ciclos e um Deus de gerações. E Deus tem um propósito para pôr você na família que você nasceu, para pôr você no lugar que você está, por causa de um propósito dele. Sabe, é bem chato alguém quando sai da terra sem viver o propósito de Deus. Por quê? Porque por não entender, tem coisas que você ouve que é Deus falando com você, mas por não entender os motivos, então você quer andar de acordo com a sua cabeça, andar de acordo com o que você quer, como o que eu quero e não com o que Deus quer pra gente. Quando lá na frente nós vamos ver que Deus ele tem sempre um propósito. E quando eu tenho falado aqui com vocês, quando vem situações até para nos prejudicar, situações que são até nossa, aqui parece que foi uma maldição contra a minha vida, né? Na verdade, até isso, quando Deus ele está no controle da sua vida, você está confiando nele, até aquilo que vem para te prejudicar, Deus usa para te abençoar. O nosso inimigo, ele achou que quando Jesus, ele criou toda aquela situação e Jesus foi para a morte, ele achou que estava vencendo, mas estava morrendo mas estava nascendo muitos semelhantes a Jesus. Por causa de Jesus ser o nosso substituto, hoje nós temos essa autoridade e essa autorização também no mundo espiritual para operar de acordo com o querer de Deus, para operar no poder de Deus sobre a nossa vida. Então uma primeira coisa que eu quero enfatizar aqui sobre a bênção de Abraão é que ele teria muitos descendentes. E será que seria algum servo dele, o mordomo Eliezer? Será que seria o mordomo Eliezer que ia ficar com toda a sua herança? Não. Deus está falando, vai nascer alguém da sua própria casa, vai nascer alguém de você, vai nascer alguém, o seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você mesmo e será o seu herdeiro, sabe? Então, Deus estava falando comigo aqui exatamente sobre isso, que quando Deus nos faz promessas, sabe, a gente precisa confiar. E mesmo sem entender os caminhos que Ele está nos levando, a gente que é, vamos dizer, mais pentecostal, né? A gente está sempre aí, falando, não, Deus vai me revelar, e Deus revela assim. Às vezes Ele revela até algo que vai acontecer, e para a gente orar por livramento. E às vezes Ele revela, e mesmo assim aquela coisa que parece não tão boa acontece, só para Ele mostrar que não perdeu o controle, né? Mas às vezes também pode ser que Deus não revele algo que vai acontecer, porque Ele quer que você confie nele. E em alguns momentos também até para nos proteger, para a gente não se preocupar antes da hora com alguma coisa, não é verdade? Mas Deus, Ele sempre sabe agir. Então confie em Deus, Ele sabe agir. E tem promessas que começam em você, mas que a sua família vai desfrutar. Tem promessas que começam na sua vida. Deus está falando com você aí. Tem promessas que vão começar em você, mas é a sua descendência que vai usufruir dos frutos da obediência. O interessante é que Abraão, uma coisa que me chama a atenção, a promessa de Deus vem para Abraão quando? A promessa de Deus vem para Abraão quando ele obedece e entrega Isaac, sabe? Quando ele obedece e entrega Isaac, sabe o que acontece? A Bíblia fala assim que por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que Abraão fez, naquele exato momento, a promessa de Deus vem à existência sobre a vida dele. A promessa de Deus começa a acontecer a partir da obediência, sabe? Então isso é na verdade, isso é algo que nos inspira, isso é algo que nos enche de fé cada vez mais para viver o propósito de Deus. E Deus está falando aí, vai ser a sua descendência.
vai ser a sua descendência que vai desfrutar. Vai ser a sua descendência. Tem coisas que começam em você, mas Abraão não viu completamente a promessa cumprida. Mas ele não tinha visto no natural, mas Deus já tinha mostrado para ele. E ele se alegrou, sabe? Ele se alegrou. Abraão era tão amigo de Deus, que Deus mostrou o que ele ia fazer em determinada cidade. Deus comunicava coisas com Abraão, por causa dessa amizade, desse relacionamento. Uma outra coisa aqui que Deus promete para Abraão, além de ter uma descendência numerosa, além de ter muitos descendentes e um Deus de gerações, ele promete uma terra para morar. Aqui em Gênesis, no capítulo 15, versículo 18, diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, está falando todas as terras aqui, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, enfim. E ele fala: eu vou te dar uma terra para morar, vou te dar esse lugar, sabe? E Deus, ele promete para Abraão, isso. Mas aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 11, olha o que diz: eu digo que muitos de vocês virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Abraão, ele não se apegou nem mesmo às promessas. Abraão, na verdade, foi abençoado em tudo. Abraão, na verdade, ele sempre foi rico e muito rico, muito rico, muito rico, sabe? Tem pessoas que, se falar isso, falam: já não é... Não, Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra dinheiro, Deus é contra o amor ao dinheiro, o apego a essas coisas, né? Mas aqui, Abraão não se apegou a essas coisas, mas ele entendeu que a maior riqueza para ele, assim como o Jó, que eu sempre falo com vocês, a maior riqueza para ele era Deus. Então o que Deus quer que você entenda? Que mesmo que Deus tenha aqui um lugar para você morar, mesmo que Deus tenha boas coisas aqui para você, Deus tem uma boa casa para você, Deus tem prosperidade, para alguns Deus tem um plus, Deus tem uma riqueza, né? Mas Deus quer que você, Deus quer te preparar para que a maior riqueza para você seja Deus. Para mim, qual é a maior lição na vida de Jó? É que a maior riqueza de Jó não era o que ele tinha aqui na terra, mas a maior riqueza de Jó era Deus, sabe? A maior riqueza de Jó era Deus, e Deus, ele está construindo isso aqui no coração de alguém para dar um grande avanço, uma grande prosperidade. Nós vamos orar por cura. Fica aqui, gente, eu estou impactado. Tem pessoas, essa semana chegou muito testemunho de cura, sabe? Muito testemunho de cura que Deus sempre me surpreende. Sempre que eu vou ministrar, seja no culto ou aqui, é para mim como se fosse uma primeira vez, sabe? E a gente vai falando da palavra, ou quando eu estou cantando, vou cantando, e a hora que eu menos espero, Deus começa a dar palavra de cura, assim, e as coisas começam a acontecer. E eu recebi um testemunho ainda hoje, essa semana eu recebi alguns de cura, que eu tenho ficado feliz de poder participar dessa obra de Deus, de ser só um instrumento, né, de Deus, e eu tenho ficado feliz em ver o que Deus está fazendo. Uma outra promessa, e a terceira, e nós vamos orar, Abraão fala, Deus dá uma outra promessa para Abraão, dizendo uma bênção, que ele seria uma bênção para todos os povos. Essa, na verdade, é a maior promessa que Deus faz para Abraão, e está aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2 e 3, que na verdade eu quero ler aqui com vocês. Sabe? Aqui diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te abençoarei. Primeira coisa, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Segundo lugar, te abençoarei. E terceiro, engrandecerei seu nome. Se tu uma bênção. Quer dizer, seja você a própria bênção. Porque Abraão, na verdade, ele já era rico de uma maneira natural, né? E ele continuou rico e cada vez mais rico. Porque já a partir daqui também nós vamos ver coisas
também acontecendo, e até na sua geração. Isaac depois também tem essa... Nós podemos ver que Isaac também era a própria bênção, porque até em lugares onde ele não poderia ser próspero, né, Deus começa a prosperar. Deus prospera Isaac, Gênesis 26 você pode ver, Isaac prosperou, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Por quê? É a bênção geracional, é a bênção que estava na geração, sabe? E isso começa onde? Isso começa quando, na história de Abraão, quando Abraão obedece, sabe, a Deus e está disposto a entregar seu próprio filho, o filho da promessa, Deus libera as bênçãos que já estavam planejadas, que já estavam prometidas sobre a vida dele. E sabe, eu vejo aqui muito forte uma importância da obediência, sabe? Sempre que Deus está te dando o apontamento, obedece. Às vezes parece que a gente está perdendo, parece que não vai, parece que você está num lugar que não vai, parece que você está, sabe, tomando prejuízo, mas vale a pena obedecer a Deus, sabe? Eu vou falar que para mim sempre é um desafio, sempre é eternidade não, mas algumas vezes é um desafio até agora, mas Deus tem, se Deus quer me dar essa mensagem, preciso falar sobre a área financeira, né? Mas é algo que Deus tem me despertado para falar sobre o assunto de uma maneira equilibrada. Existe muito exagero, tanto para um lado como para o outro. Tanto para quem acha, tem cristão que acha que todo crente tem que ser pobre, e tem outros que acham que todo crente tem que ser rico, financeiramente. Quando na verdade também existe uma mensagem equilibrada sobre isso, sabe? Mas existe sim uma bênção geracional, existe uma bênção que vem de família. Mas você fala, então minha família não tem essa bênção, então o que eu faço? Então você precisa, se necessário for, até confessar algum pecado da geração da sua família. Nossa, mas que absurdo. Ah, mas eu já recebi Jesus, eu mesmo li aqui Gálatas 3, pois é, eu também já recebi a Jesus, mas tem coisas que são necessárias, tem coisas que precisam ser rompidas através da confissão de pecados, sabe, de algo que já passou. Também não estou falando que prosperidade financeira não significa também crescimento espiritual. Tem gente que nunca conheceu a Deus e tem dinheiro, né? Isso não necessariamente é crescimento espiritual, não entenda errado. Mas eu quero te dizer que existe sim uma bênção de Deus para prosperar, sabe? E o que é a palavra prosperar? Quer dizer, fala sobre crescimento, fala sobre ter uma vida bem-sucedida, uma vida, né, em paz, tranquilidade. Fala sobre as palavras prosperar na Bíblia, sempre fala por isso, sobre estar completo, sobre facilitações. Tudo isso é a palavra prosperidade. Agora, o que Deus quer que você entenda? Que a maior riqueza na sua vida deve ser Deus, sabe? Existe exagero e a ênfase exagerada também nesse tema, não é o que Deus quer. Mas Deus quer que você entenda isso a maneira dele, a maneira da palavra, para até proteger seu coração de se apegar às coisas dessa terra ou de não lidar com essa questão à maneira de Deus, sabe? Eu tenho falado algumas vezes, tocado aqui com vocês, porque Deus tem me direcionado para isso, né? Que o Senhor nos ajude. E versículo 3 fala de outras coisas aqui. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sabe? E aqui então está falando, de ti farei uma grande nação. Nações, para Deus, nações são famílias. Você sabia que pode representar também nações? Para Deus pode representar famílias? E quando fala aqui, primeira coisa, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei seu nome. Terceiro, se tu uma bênção. Depois fala, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você está vendo? Deus faz uma conexão entre nação e famílias da terra. Sabe? Quando a sua vida, quando a sua família começa a tocar outras famílias, sabe? Você está vivendo também a bênção de Abraão. Porque nações também são como famílias para Deus. E eu quero orar com você. Talvez você acha
que você tem um problema e a gente às vezes olha o problema de uma maneira muito superficial. Mas você tem que começar a olhar a partir do propósito de Deus. Deus é um Deus que ele tem um propósito na sua família, propósito nas gerações. Deus é um Deus que ele tem sim uma terra para você morar, mas ele não quer que você se apegue às coisas aqui desse mundo. E não adianta eu falar para Deus que meu coração é totalmente dele, que ele está em primeiro lugar. Não. Deus sabe quando o nosso coração é totalmente dele. Eu fiz uma pergunta para vocês umas 2 vezes, eu quero fazer de novo. E essa pergunta eu tenho feito também em alguns momentos, primeiro para mim. Mas eu quero fazer para você hoje. Você quer uma boa casa ou você quer a presença de Deus? Você quer uma boa... Não sei qual que é o seu sonho. Tem gente que tem o sonho de viajar. Tem gente que tem o sonho de várias coisas, conhecer algum país diferente, de morar em outro país. Tem gente que tem o sonho de ter determinado carro, né? Cada um tem seu sonho. Mas você quer o quê? Você quer uma boa casa ou a presença de Deus? Você quer morar em um país que você quer ou a presença de Deus? Sabe, você quer um bom carro ou a presença de Deus? Tá. Te coloquei em dicotomia, né? Quando você realmente tem Jesus em primeiro lugar e aquilo que você deseja, sabe, é da vontade de Deus para você, ele não vai negar nada a você. Agora, qual que seria uma pergunta depois dessa importante? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Sabe? A partir do propósito, ele vem suprindo toda a sua necessidade. Sabe? Também não é para ser visto isso assim, eu vou viver o propósito de Deus para Deus me dar. Não é isso. É um lugar de coração, onde o seu coração está rendido ao querer de Deus. Aí ele não vai negar nada para você. Não sei se essa seria a expressão correta, mas Deus ele supre tudo que você precisa dentro do propósito dele. Sabe? Deus te dá saúde divina, te fortalece para cumprir a missão que ele tem com você. Sabe? E Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que opera e não existe nenhuma limitação. Eu vejo a importância hoje tanto do ministério profético, que é para trazer essa revelação, trazer as visões, os sonhos, e junto com isso o ministério de ensino, que é para trazer um equilíbrio, sabe, no que está sendo revelado. Na verdade, isso é muito importante. E Deus estava falando comigo sobre essa alimentação equilibrada. Ele é um Deus ilimitado, ele é um Deus que faz o extraordinário, não deixa isso também virar uma limitação na sua cabeça. Porque as pessoas têm dicotomia. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos hoje, você não, mas pessoas, eles sempre querem pôr uma opção para você. Você quer isso ou aquilo? Você aquilo outro? Ele sempre dá 2 opções. Você quer a opção A ou B? Né? Aí quer dizer, você vai ter que escolher uma daquelas. Você fala, não, eu vou escolher a terceira, vou criar uma terceira. Sabe por quê? Você tem que pensar a maneira de Deus cada situação. Deixa eu ser prático. Tem gente que fala assim, você quer uma boa casa ou a presença de Deus? Qual que seria a pergunta? Você fala assim, mas peraí. Não, eu quero a presença de Deus. Mas na presença de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Você está ouvindo? Você cria ali uma terceira alternativa. Estou ensinando. Você está entendendo? Então o que Deus quer que você entenda? Que é um lugar de coração, onde Deus é o primeiro para você. Todas as demais coisas, segundo a sua necessidade, dentro do propósito dele, ele vai suprir. E deixa eu falar uma coisa. É da vontade de Deus? Deixa eu ser bem sóbrio aqui agora. Por exemplo, prover para a sua família é propósito de Deus. Então Deus quer prover para a sua família. Por exemplo, te curar. É da vontade de Deus que você seja curado. Você está ouvindo? Mas se não for curado? Aí Deus é soberano. Não. Eu vou orar pela minha cura, eu vou receber minha cura. Sabe? Deixa Deus ser Deus na sua vida. E confia em Deus. Tem tanta gente sendo curada aqui. Esse último testemunho que eu recebi agora à tarde foi de uma mulher lá da Bahia. E ela estava falando, ela estava com uma dor na perna. E ela falou, conforme eu ia falando,
ela falou, nossa, Deus estava falando comigo. Ela começou a receber a cura e ela foi completamente curada das pernas, aquela dor nas pernas. Se você estava aqui na oração da madrugada, você viu. E o interessante é que muitas vezes Deus me dá a palavra para uma pessoa. Na igreja que eu faço parte mesmo, isso aconteceu quarta-feira. Eu dei uma palavra para uma pessoa, Deus me apontou uma pessoa, dei uma palavra para uma pessoa e tinha uma outra ouvindo, falou, ó, eu senti muito forte que essa palavra é para mim também, sabe? Então, a gente, por causa de um equilíbrio que a gente deve ter, a gente também não deve abrir mão do sobrenatural de Deus, não é verdade? Sabe? Então, a importância do ministério profético andando com o ministério de ensino é uma coisa que Deus tem me enfatizado. De uma maneira também equilibrada, né? Eu sei que eu tenho um pezinho no ensino também, né? Quem é do ministério profético normalmente vai ter, dependendo do chamado, tem vários tipos de profético, vai ter um pezinho no ensino. E eu ouvi o Senhor dizendo aqui, eu vi o Senhor dizendo para alguém que está aqui, confirmando, eu vi um testemunho aqui de alguém esses dias sobre uma casa. Uma vez também Deus me revelou que ia dar uma casa para alguém, era o que Deus tinha falado só na mente de alguém. Tinha alguém que entrou aqui, uma moça lá do Recife, eu creio. Ela veio, Deus tinha falado com ela só no íntimo dela, que Deus ia dar uma casa para ela, né? E a hora que ela entrou na live, ela nem falou para ninguém, só ficou na mente dela. E era uma live que aquele dia Deus me deu uma palavra. Eu estava pregando durante, assim, um pouco antes de orar, eu falei assim, aquelas casas lá da Terra Prometida, era casa grande. Deus vai preparar uma casa para alguém aqui. E vai ter banheiro grande. Né? Porque se morava gigante lá, a casa era grande. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma aplicação ali, até falei rapidinho isso e passou. Eu até falei, puxa, já falei, pronto. A hora que eu fui ver, uma pessoa que estava aqui, uma mulher, ela falou, Deus tinha falado comigo, eu entrei na live para saber se era de Deus, e você falou sobre isso. E Deus está me fazendo lembrar porque Ele está fazendo coisa parecida agora. Tem alguém que Deus está falando com você que vai te dar um lugar para morar. E essa é uma promessa de Deus para Abraão. E o que nós lemos lá no começo? Olha como que Deus trabalha. Nós lemos que, Cristo nos libertou da maldição da lei. Sabe para quê? No final diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Existe uma bênção de Deus sobre a sua vida e Ele vai recompensar a tua fidelidade, Ele vai recompensar a tua obediência, sabe? E nós somos uma geração muito privilegiada, porque nós recebemos a bênção de Abraão, nós recebemos a substituição dos pecados no sangue de Jesus, sabe? Lá no Sinai foi dado os 10 mandamentos e ali, o que estava acontecendo ali? Era um povo que estava meio que querendo dizer assim, Deus, nos dá umas regras aí para obedecer, a gente obedece e o Senhor nos abençoa. Só que a Bíblia fala que a lei veio para que o pecado fosse ressaltado, para o homem ver que sem Deus ele não pode chegar à obediência, chegar a agradar a Deus, chegar no padrão de Deus para ser salvo, para ser perfeito. Então nós sempre vamos precisar de Deus. A lei veio para ressaltar o pecado, mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça vem para nos capacitar a fazer o que agrada a Deus. Eu não acredito em uma graça que não tem transformação, não. É uma graça que transforma, é uma graça que também abençoa, sabe? É uma graça que abençoa. E é isso que Deus está falando com você nesse momento. A bênção de Abraão chegou até você. Você pode dizer amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Muito prazer. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu gosto algumas vezes quando a Bíblia aparece assim, o Espírito da graça. E tem esse Espírito da graça, esse Espírito de fé, esse Espírito da promessa. Coloca aí seu pedido de oração. Se é um pedido muito particular, escreve aqui, eu tenho um pedido de oração.
E o céu está registrando agora o seu pedido de oração. E você continua batendo na porta porque está funcionando. Continua batendo na porta porque Jesus já pagou o preço do pecado. Porque a bênção de Abraão é sobre a sua vida. A partir de hoje você vai ver Deus fazendo coisa grande, não é coisa pequena. E o nome de Jesus sendo glorificado na sua história, na sua casa, na sua família. Sabe, vai ser especial. Vai ser grande, vai ser coisa grande que Deus vai fazer. Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Nós somos uma geração privilegiada. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, muito melhor do que a antiga. O Espírito de Deus tem nos capacitado a fazer o que agrada a Ele. Nós somos a geração da bênção, a geração dos milagres. Nós somos uma geração privilegiada. A bênção de Abraão chegou até nós, sabe? E Deus tem nos dado tudo para viver de uma maneira que agrada a Ele, segundo Pedro 1, versículo 3, para viver uma vida de piedade, uma vida que agrada ao Senhor. Os milagres já estão liberados. Quanto mais as trevas se aumentam no mundo, mais a luz, mais a glória de Deus vai brilhando sobre nós, até se tornar dia perfeito. E nós somos a geração que prepara o caminho para o retorno de Jesus, a geração dos milagres, a geração do sobrenatural de Deus, e isso está acontecendo sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora e nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. E eu oro agora por curas, por milagres, por respostas do Senhor. Pai, tem alguém aqui precisando de uma resposta, e assim como o Senhor deu uma resposta a Abraão, eu peço que o Senhor venha liberar respostas aqui. Pai, que tem alguém aqui que precisa entender que o que o Senhor vai fazer não vai mudar de família ou de geração, mas a bênção do Senhor vai ser concretizada, a promessa do Senhor vai ser concretizada. Assim como Abraão, o Senhor disse que toda a herança dele não é ficar para o mordomo Eliezer, ia ficar para alguém da família dele. E a sua palavra diz que essa bênção de Abraão, ela também chegou até nós. A sua palavra diz que o Senhor disse para Abraão que seu herdeiro não será esse, mas será um filho gerado por você mesmo. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E eu declaro sobre a sua vida aqui um filho gerado por você mesmo. Um projeto de Deus na sua vida, sabe? Um projeto de Deus na sua vida vai acontecer. Escreve aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Muitos descendentes têm uma bênção para a sua geração, tem uma terra para você morar, sabe? E as promessas de Deus, vão começar com você aqui nessa vida. Eu vejo um tempo de prosperidade sobre a sua vida. Eu vejo um tempo onde Deus vai te dar direções, onde Deus está te dando sabedoria financeira. Sabedoria financeira. Porque eu ouço o Senhor dizendo aqui, tem gente que está aqui, você já ganhou um bom dinheiro, por muito tempo você tem ganhado um bom dinheiro, um valor acima do que a média que as pessoas ganham. Só que estava faltando o quê? Uma sabedoria financeira e uma proteção de Deus, que significa uma unção de prosperidade. Essa unção de prosperidade, ela vem para proteger tudo que é seu. Uma vez Deus falou comigo assim, sabe o que é a unção de prosperidade? A unção de prosperidade, ela vem sim para trazer o crescimento, ela vem sim para trazer facilitações, crescimento, facilitações, mas ela tem uma função muito importante. A unção de prosperidade protege tudo que é seu para não ser roubado, porque nós estamos em um mundo de uma batalha espiritual. Tem muita gente boa, muito servo de Deus, que tem sido roubado nessa área. E se você está aqui agora, sabe, Deus está liberando uma proteção sobre também a sua área financeira. Você vai bem em tudo. Assim como você tem ido bem espiritualmente, assim como a sua alma tem recebido do Espírito de Deus, assim como a sua alma prospera. Por que sua alma prospera? Porque sua alma recebe revelação do Espírito de Deus. Sua alma recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Assim como a sua alma recebe de Deus e cresce, você vai crescer. Você vai prosperar. E eu declaro facilitações divinas. Aquilo que era difícil fica fácil a partir de hoje, em nome de Jesus. E eu também quero enfatizar e declarar cura completa agora, em nome de Jesus. Se existe alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo, eu mando embora agora, em nome de Jesus. Jesus está te curando agora. Jesus está te livrando dessa dor, desse mal-estar, e está te dando energia.
Ele está te dando força, Ele está te dando poder. É o poder do Espírito Santo. Agora, do alto da sua cabeça até a planta dos pés, Ele te trouxe aqui para te abençoar, para te livrar, para te prosperar, para te trazer segurança, em nome de Jesus. Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Hoje nós entramos um pouquinho depois, mas nós estamos sempre aqui nesses horários, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro, prdanieljunior.com.br. Você pode adquirir ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Vocês que compraram o livro um pouco depois do 7 de setembro, nós tivemos um pequeno desafio aqui com o Correio e nós estamos olhando o rastreamento. Tem alguns que você precisa ir no Correio mais próximo da sua casa. E tem outros que acho que atrasou alguns dias, mas é questão do Correio, tá, gente? E é isso, tá bom? Então esse é o nosso recado aí para você. Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, e o nome de Jesus, sendo glorificado. Até lá, até o nosso próximo encontro.